Sabe, o que a busca medieval por ouro, com, sei lá, todos aqueles potes borbulhando e textos super misteriosos, tem a ver com psicologia moderna e com os sonhos que a gente tem toda noite? Parece uma pergunta meio maluca, né? Totalmente. Mas hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das obras assim mais densas e fascinantes do século XX para encontrar essa resposta. Sejam bem-vindos ao Psim Áudio. Hoje, o nosso material de análise é o livro Psicologia e Alquimia, do Carl Jung. E olha, um livro que pode assustar à primeira vista. A gente abre e vê umas figuras estranhíssimas, dragões, reis, rainhas. Sim, Mas a ideia central do Jung é, na verdade, genial e bem direta. Ele olhou para os alquimistas e pensou: e se eles não fossem só químicos frustrados? certo. E se toda essa obsessão em transformar chumbo em ouro fosse, na verdade, uma projeção? Eles estavam, sem saber, projetando na matéria um processo que acontecia dentro deles. A grande obra era um espelho da busca da nossa psique por totalidade. Por integração, né? Era uma terapia antes mesmo da palavra existir. E a nossa missão aqui vai ser, então, seguir essas pistas que o Jung deixou. A gente vai tentar entender como ele conecta esses símbolos malucos da alquimia com uma série de sonhos de um paciente, e um paciente super racional, um cientista, que nunca tinha ouvido falar disso, e ainda conectar tudo com os grandes mitos da humanidade. É tipo uma investigação sobre como encontrar esse tal ouro que, segundo Jung, todo mundo carrega por dentro. Vamos lá? Para começar, o Jung nos convida a pensar sobre uma coisa que a nossa cultura moderna faz o tempo todo: rejeitar o que não faz sentido lógico. Ah, sim. A gente ama o que é claro, direto, preto no branco. Exato. E o Jung diz que essa mentalidade mesquinha que não suporta paradoxos nos custou muito caro, espiritualmente falando. O que ele quer dizer com isso? Que a gente perdeu a capacidade de lidar com, sei lá, com um mistério? Exatamente. Doutrinas antigas, como a alquimia ou mesmo o cristianismo lá no começo, eram cheias de paradoxos. A ideia de um Deus que é três e um ao mesmo tempo, sabe? Ou de uma pedra que é material e espiritual. E eles não tentavam resolver a contradição. Não, eles abraçavam. E é nesse espaço do paradoxo que o Jung encontra a conexão. Ele faz uma afirmação que é assim, bombástica. Os arquétipos do inconsciente são os correspondentes psicológicos dos dogmas religiosos. Peraí, vamos traduzir isso. Um arquétipo é tipo um padrão universal, uma ideia que já nasce com a gente, certo? Tipo o herói, a mãe, o sábio. Perfeito. São as matrizes básicas da experiência humana. E o dogma religioso é a versão que a cultura formulou para esse arquétipo. Por exemplo, Jung diz que aqui no Ocidente, o arquétipo central, o do self, da totalidade, é preenchido pela figura de Cristo. Ah, É a imagem que a nossa cultura nos deu para representar a perfeição e a união dos opostos. Lá no Oriente, esse mesmo arquétipo pode ser preenchido por Buda, por Purusha. agora entendi. É como se a nossa psique viesse com um espaço reservado para a ideia de totalidade e cada cultura cola uma etiqueta diferente ali. Exatamente. A religião se preocupa com a etiqueta, com a figura divina, mas a psicologia para o Jung está interessada no espaço reservado, na matriz que já existe dentro da gente. É a analogia perfeita. A psicologia, como ciência, não pode provar que Deus existe. Mas ela pode observar e estudar a impressão que essa ideia deixa na psique, sabe? Na cera da alma. E a prova de que esses padrões são internos e não só aprendidos é o ponto central do livro. Certo, mas essa é uma afirmação gigantesca. Dizer que a figura de Cristo corresponde a uma estrutura no nosso cérebro? Como ele sequer começou a provar um negócio desses? Onde ele achou as evidências? É aí que a história fica fantástica. Ele teve a sorte de encontrar o caso perfeito. Um paciente, um homem europeu, cientista, muito inteligente, que procurou Jung porque se sentia perdido. Ok. E esse homem começou a relatar os sonhos dele. Jung pediu para ele anotar tudo. Ao longo de meses, ele juntou mais de 400 sonhos. E o detalhe crucial, esse paciente não sabia absolutamente nada sobre alquimia. Zero. E eu imagino que os sonhos dele não eram sobre o dia a dia no trabalho, né? Nem um pouco.
Os sonhos dele estavam repletos dos símbolos mais clássicos e obscuros da alquimia medieval, da alquimia oriental, símbolos que ele nunca tinha visto na vida. Nossa. Para Jung, essa foi a prova de fogo. Era a demonstração empírica de que esses símbolos não são invenções culturais aleatórias. Eles brotam espontaneamente da mesma fonte de onde os alquimistas tiraram os deles, o inconsciente coletivo. Ok, agora eu preciso de exemplos. Que tipo de imagem aparecia nesses sonhos para ele ficar tão convencido? Vamos começar com uma que é muito poderosa, uma visão que ele teve quase dormindo, o que Jung chama de impressão hipnagógica. A imagem era a seguinte: Praia, o mar invade a terra, inundando tudo. O sonhador está sentado numa ilha solitária. Uau! É uma imagem que dá para sentir quase. A solidão, a ameaça. Totalmente. Mas sendo um pouco cético agora, o mar é um símbolo bem comum, não é? Muita gente sonha com água. O que tem de tão especial aí? É uma ótima pergunta. O símbolo isolado pode não dizer muito. O que importa é o contexto emocional e a série em que ele aparece, sabe? Entendi. Para Jung, o mar é o símbolo clássico do inconsciente coletivo, com suas profundidades insondáveis. A inundação da Terra, que é o terreno firme da consciência, representa uma irrupção. O inconsciente está invadindo a vida consciente da pessoa. E isso é assustador. Muito. A pessoa se sente isolada, como na Ilha do Sonho, por um penoso segredo pessoal. Que segredo seria esse? O segredo é o próprio conteúdo que está vindo à tona. A pessoa pensa: se eu contar para alguém que estou tendo essas visões, essas ideias estranhas, vão me achar louco. Faz sentido. Interior, a sua energia psíquica, a libido, não tem para onde ir. Ela reflui, se volta para dentro. E essa energia represada é o que superativa o inconsciente, gerando ainda mais visões, mais fantasias. Claro. É como se, ao se isolar do mundo, a pessoa fosse forçada a dialogar com o próprio mundo interior, que por sua vez fica cada vez mais barulhento e assustador. Precisamente. Jung lembra que os antigos eremitas que se retiravam para o deserto para meditar relatavam ser atormentados por visões de diabos. Era a mesma dinâmica. O isolamento do mundo externo acorda os habitantes do mundo interno. O sonho da inundação era o primeiro sinal, então. Exato. O sinal de que um processo profundo e perigoso estava começando. E depois dessa inundação inicial, o que acontece? A série de sonhos mostra algum tipo de caminho para sair da ilha? Sim, e é isso que fascina. Os símbolos começam a mudar. Eles deixam de ser só sobre a ameaça e começam a indicar um processo, uma jornada com estágios. Em outro sonho, por exemplo, surge a imagem da escala lápides. Escala lápides. Escada de pedra, na tradução. Exato. Na iconografia alquímica, a escada representa os estágios da grande obra. É uma subida gradual em direção a um objetivo. Não é um salto, é um processo. Cada degrau é uma etapa de purificação e transformação da matéria e da psique. Ah, que legal. É como se fosse um sistema de progressão, tipo as faixas nas artes marciais, sabe? Cada degrau ou cada faixa representa um novo nível de domínio, um passo a mais na jornada. Essa é a analogia perfeita. E os alquimistas tinham nomes para essas faixas. Negredo, o escurecimento, albedo, o clareamento. São etapas de um processo psicológico. Entendi. Em outro sonho, o paciente vê uma escada com 7 degraus. Na alquimia, o 7º degrau é o mais elevado. A solificatio, a solarização, que significa iluminação, a conquista de uma consciência superior, solar. Ok, então a psique dele primeiro mostrou a crise, a inundação, e agora está mostrando o mapa da solução, a escada. Se existe uma escada, existe um topo. Qual é o prêmio? O que está no final dessa jornada? E essa é a pergunta de $1 milhão. Um sonho posterior, o de número 13, dá a resposta de uma forma lindamente poética. O sonho diz: um tesouro jaz no fundo do mar. É preciso mergulhar para uma abertura estreita. É perigoso, mas lá embaixo encontrar-se-á um companheiro. Uau! Essa imagem é incrível. O tesouro não está no topo da escada, mas no fundo do mar, de onde veio a inundação.
Exato. E o tesouro é um companheiro. Não é ouro, não é poder. É uma companhia. Exatamente. É aqui que o Jung conecta tudo. O tesouro de difícil acesso, a meta dessa jornada perigosa, é o que ele chama de si mesmo, o self. O self. Não o ego, a nossa identidade consciente, mas a totalidade da nossa personalidade, que une o consciente e o inconsciente. É o centro regulador de toda a psique. Certo. E a parte mais bonita é essa. O sonho diz que o tesouro é um companheiro. O self não é uma coisa, é uma relação. É o encontro com um tu interior que finalmente quebra o isolamento da ilha. Então a cura para a solidão e o isolamento não é só se reconectar com o mundo lá fora, mas encontrar esse companheiro dentro de si. Isso é muito profundo. E totalmente alquímico. Os alquimistas não descreviam a pedra filosofal, a lápis, só como uma substância. Em muitos textos, ela é descrita como um ser vivente, um homúnculo, um guia, um amigo que ajuda o alquimista. Que loucura. O tesouro, o companheiro, o jardim, que também aparece em outros sonhos, são todos símbolos para a mesma coisa, o si mesmo. Essa totalidade interior que é ao mesmo tempo eu e outro. Nossa, essa ideia de encontrar um companheiro dentro de si é muito poderosa. É transformadora. E olha, se essa nossa conversa, esse mergulho aqui nos temas do Jung, está ressoando de alguma forma, faz uma pausa rapidinha e deixa uma curtida. Ajuda demais o nosso trabalho a chegar em mais gente que se interessa por essa jornada, sabe? Continuando então, se o objetivo é encontrar esse si mesmo, essa totalidade, como a gente sabe que chegou lá? Existe uma imagem, um mapa que mostra como é esse território? Existe, e é talvez o símbolo mais importante de toda a obra de Jung. Ele conta que, daquela imensa série de 400 sonhos, ele separou todos aqueles que tinham uma natureza mandálica. Mandala. A gente logo pensa naqueles desenhos circulares, cheios de detalhes do budismo, ou até nos livros de colorir para adultos. É disso que ele está falando? Sim, mas o conceito dele é muito mais amplo e universal. Para o Jung, a mandala não é só uma imagem oriental, é um símbolo universal da totalidade e da ordem psíquica. É um círculo mágico, como ele chama, que representa o próprio si mesmo. O centro da personalidade. Exatamente. E por que essa forma específica, o círculo? Porque o círculo é o símbolo arquetípico da totalidade, da eternidade, do divino. E muitas vezes, dentro da mandala, o círculo é combinado com um quadrado. O quadrado. Sim, que representa a Terra, a realidade material, os 4 pontos cardeais. O grande objetivo simbólico da alquimia, a quadratura do círculo, é justamente isso: unir o céu e a terra, o espírito e a matéria, dentro de si mesmo. Certo, mas qual a função prática disso? Por que a nossa psique produziria esses desenhos complexos enquanto a gente dorme? E aqui está o ponto mais incrível sobre a função da mandala. Jung observou que elas tendem a surgir espontaneamente em sonhos, em momentos de grande desorientação psíquica. Quando a pessoa se sente perdida, fragmentada, no caos, a mandala surge como um mecanismo de defesa natural. É um ponto de concentração e ordenação. Ela cria um centro protetor que impede que a psique se desintegre. Isso é fascinante. Então é como um sistema de segurança psicológico. Quando o caos ameaça tomar conta, a psique gera esse símbolo de ordem para se agarrar, para se reorganizar em torno de um centro. Exatamente essa função. É um instinto de autopreservação da psique. E não é exclusivo dos sonhos de um paciente na Suíça. Jung mostra como esse padrão aparece em todas as culturas. Onde mais? Ele cita a roda da vida tibetana, que organiza todo o ciclo de existência numa mandala, ou a grande pedra calendário dos astecas no México, que é uma mandala colossal que organiza o tempo e o cosmos. É um padrão humano fundamental de dar ordem à experiência. Faz sentido. Até mesmo a forma como a gente planeja cidades, com uma praça central e ruas saindo dela, tem essa estrutura de mandala. É um desejo por um centro ordenador. Perfeito. A mandala, portanto, é a expressão visual mais clara da meta de todo o processo que Jung chamou de individuação. É um mapa do tesouro.
A realização do si mesmo não é se tornar perfeito, mas se tornar completo, integrado. Certo. Uma personalidade que reconhece sua conexão com o todo, mas que está firmemente plantada em seu próprio centro. Ok. Então, se a gente juntar todas as peças... A gente começou com os alquimistas e seus símbolos bizarros, passou pelos sonhos de um homem moderno que falava a mesma língua simbólica e chegamos na mandala com um mapa da psique. O que tudo isso nos diz no final das contas? Nos diz que a alquimia, que a gente costuma ver como uma pseudociência primitiva, era, na verdade, um repositório riquíssimo da sabedoria do inconsciente. Jung nos deu a chave para decifrar esse código. Ele mostrou que a busca pela pedra filosofal, pelo ouro, não é sobre riqueza material. É a eterna busca humana pela integridade, pela cura da divisão interna, pelo autoconhecimento. E essa busca não terminou na Idade Média. De jeito nenhum. A grande mensagem de psicologia e alquimia é que a psique tem um impulso natural, inato, para se tornar completa, para buscar a totalidade. O problema é a vida moderna, então. O problema é que a nossa vida, com sua ênfase excessiva na razão, na eficiência, no mundo externo, nos torna muito unilaterais. Nossa consciência se desconecta de suas raízes no inconsciente. E quando esse processo de integração é interrompido, isso gera sofrimento, ansiedade, depressão. Uma sensação de falta de sentido. Exato. Então, os sonhos e esses símbolos estranhos são como uma mensagem da parte esquecida de nós mesmos, nos chamando de volta para casa. É uma bela imagem. Exatamente. A alquimia e os sonhos nos lembram da importância de fazer o que o ego mais teme. Encarar a própria sombra, mergulhar voluntariamente nas profundezas do mar e integrar os opostos que existem dentro da gente. O ouro só é encontrado depois que se trabalha com o chumbo. E isso nos deixa com uma reflexão final, um pensamento para levar. O Jung argumenta que os alquimistas projetavam seu drama interior nos frascos e fornos dos laboratórios. Era um espaço seguro, simbólico para lidar com forças psicológicas poderosas. A questão é, hoje, sem esse laboratório simbólico, onde será que a gente projeta os grandes dramas da nossa alma? Será que é nas nossas relações que esquentam e esfriam? No nosso trabalho, onde a gente busca a fórmula do sucesso? Nas redes sociais, talvez. Nas redes sociais, onde a gente destila uma versão purificada de nós mesmos. E a pergunta mais importante, será que a gente está, como os melhores alquimistas, tentando conscientemente transformar o nosso chumbo em ouro? Ou será que a gente está só se queimando no processo, sem nem saber o que está dentro do frasco? Para mais áudios e reflexões sobre psicologia e os mistérios da mente, não se esqueça de seguir o canal Psi em Áudio. Obrigado pela companhia nesse mergulho.